Hoje o vídeo é para os pais e as mães dos adolescentes. Isto é um vídeo feito para o ponto de vista dos pais, não para o ponto de vista dos adolescentes. Existem psicólogos que fazem a intervenção nas crianças e nos adolescentes. Por isso, há muita coisa aqui que eu vou dizer hoje que pode ir ao arrepio do que o psicólogo que intervém nas crianças e nos adolescentes diz aos pais para fazerem. Mas o psicólogo está a intervir na criança, não é? Eu estou agora a tentar dar apoio aos pais. Porque hoje em dia é muito difícil a parentalidade, não é? O exterior tem um peso muito grande na educação, na permissividade, no respeito. Por isso é necessário haver aqui um equilíbrio entre o que se pode fazer, o que não se pode fazer e, acima de tudo, e esse é o objetivo do meu vídeo, não é? É que os pais sintam que podem educar sem que os filhos os vejam a eles como os outros os veem. Não é? Porque hoje em dia o grande problema é esse. A educação está a ser condicionada pelo que, como os outros nos veem. Não é? Por isso, é isso que vamos desconstruir hoje. Vou começar aqui por duas palavras que, quando se fala em educação, as pessoas divergem. Não é? Por isso, vamos começar pela realidade. Existem as crianças, existem os pais. Não é? Existem os adolescentes, existem os pais. Por isso, há dois lados, certo? Não há um lado. Há dois lados. Os objetivos são diferentes. As crianças e os adolescentes estão na idade da idealização. Os pais estão na realidade, porque têm um histórico. Já viveram e já sabem que se a criança ou o adolescente fizer aquilo, o resultado vai ser aquele. Ou potencialmente aquele. Por isso, já têm um histórico. Já aprenderam com os erros. Por isso, o que os pais querem é que os filhos cometam menos erros que eles. Depois, há dois lados. Os poderes são diferentes. Não há dois poderes iguais. Por isso, vai haver sempre aqui tentativas de um lado tirar poder ao outro. Seja por os pais, por exemplo, serem demasiado autoritários, ora, tiram poder aos filhos, ora, os filhos faltem a respeito aos pais, ora, os filhos estão a tirar poder ao lado dos pais. Por isso, isto tem a ver com o equilíbrio de poderes. Por isso, os pais têm que pensar nisto como existem dois lados. Não existe aqui um lado só. Esse é o maior erro que depois se vê nas consequências. Por isso, aqueles pais que querem ser amigos dos filhos, por isso não há dois lados. Eles passaram para o outro lado, não é? Eles são os filhos. Não é? Estão a dar a ideia aos filhos que são como eles. Ora, isto é o que faz a pior educação, porque depois a realidade mostra que isto não funciona. Exceto, e agora é a última parte que tem que ser introduzida, a realidade económica abafa muito a falta de respeito. Há muitos pais que dizem mas os meus filhos foram educados com permissividade e eu sempre fui amiga deles e sempre resultou. Pois, temos que ver que a realidade económica não fez pressão na educação. Os pais e os filhos sempre tiveram as suas necessidades satisfeitas. O problema é quando a realidade económica não deixa os pais terem aquilo que merecem e nem os filhos não têm aquilo que querem. Ora, esta pressão sobre a educação é que faz esta diferença. Por isso, muitas vezes nós estamos a ver papás orgulhosos dos filhos. Os meus filhos nunca deram problemas, mas nós estamos de fora e vemos a relação e vemos que é uma falta de respeito dos filhos para os pais. Mas as pessoas não têm essa percepção. Por isso, aqui, cada contexto é um contexto, mas a parte económica faz bastante pressão na educação, porque não havendo necessidades satisfeitas de ambas as partes, a pressão é maior. Depois vamos falar aqui de outra palavra que na educação aparece sempre, que é amor. Não é? As pessoas pensam que pessoas que são muito autoritários ou que são muito permissivos, não é? Que isto influencia o amor. Ora, não é verdade.
O amor é um potenciador. Por isso, o amor só resolve as coisas quando elas precisam de... Vou dar exemplos. Quando é preciso curar uma relação, as pessoas chatearam-se, o amor potencia a resolução. Se houver amor, mais facilmente se resolve o conflito. Não é? Inseguranças. Os filhos têm inseguranças, os pais têm inseguranças. O amor é um potenciador. Ajuda a resolver as inseguranças. Quando existem asneiras, fazem-se asneiras, não é? O amor é um potenciador. Ajuda a compreender as asneiras. Na coesão, há um afastamento entre pais e filhos, não é? O amor é um potenciador para os unir. Respeito, não é? O amor só pode existir enquanto há respeito. Quando o amor quebra, o amor como potenciador pode ajudar à resolução, mas não ganha o respeito novamente, não é? Aqui o respeito é muito importante, como vocês já vão ver mais à frente. E na evolução, tanto dos filhos como dos pais, porque estão ambos em evolução, em estágios de idade diferentes, mas estão ambos em evolução. O problema é que muitas vezes nós achamos que só os pais é que têm que contribuir para a evolução dos filhos, quando muitas vezes os pais evoluem porque têm filhos. É aqui neste binómio de evolução, mas que tem uma decalagem no meio, não é? Uns têm 14, 15, 16 anos, os outros têm 20 e tal ou 30 anos. Não estão a ter o mesmo desenvolvimento, mas estão ambos em evolução. Por isso, o amor é um potenciador. O amor não resolve uma falta de respeito. Por isso, o menino ou adolescente chama puta à mãe. Ora, por muito amor que exista, a situação não é resolvida sem respeito, regras e castigo. Por isso, aqui há este problema, é que nós falamos muitas vezes na educação como sendo algo que é entre os 2, 3, 4 anos. Não. Os vossos filhos neste momento, e muita gente está a ver o vídeo, têm filhos dentro destas idades, não é? Isto vai dar adolescentes. E vocês dizem, os meus filhos nunca vão ser como aqueles adolescentes problemáticos. Não sabemos. Não é? Vamos ver. O que é que vocês estão a fazer agora nestas idades que podem dar aqueles adolescentes problemáticos? Porque os adolescentes problemáticos são fruto de educações. Boas ou más? Vamos ver. É isso que vamos falar agora. Por isso, a parentalidade hoje em dia, por isso ser pai ou mãe, está muito dependente do que os outros acham que nós somos. Muitas vezes nós tendemos a adaptar-nos ao contexto onde estamos. Por isso, nós não queremos ser os únicos a fazer a mesma coisa. Por isso, geralmente, adaptamos. Mas podemos ser os únicos a estar a fazer as coisas certas. Não é? É esse pensamento que nós temos que fazer. O outro não nos pode condicionar na educação dos nossos. Não é? Porque eles podem educar os filhos deles como que quiserem. Nós educamos os nossos como quisermos, mas nós vivemos no social. Os filhos mal educados deles podem depois vir deseducar os nossos. Ou os nossos bem educados podem ir influenciar positivamente uma má educação de outros filhos. Não é? Existem estas interligações. Por isso, aqui os outros, quem são? Não é o Manel ou Maria que nós estamos a ver ali, porque esses nós podemos controlar no sentido de dizer ao Manel, Maria, a minha educação é esta, eu acho que é assim, por isso agradecia que tu não interviesses na minha educação. Por isso, o Manel e a Maria que estão aqui no nosso contexto, nós podemos intervir sobre eles. Não. Os outros são as redes sociais, as televisões, os filmes, as séries. Por isso, os outros é o abstrato que faz a socialização e substituiu a educação. Porque hoje em dia há crianças que são adolescentes problemáticos que muita da educação deles esteve a ver com a ausência dos pais na parentalidade. Por isso, pouco tempo de família, dificuldades económicas, por isso mais tempo no trabalho e menos tempo com as crianças. As crianças passam muito tempo nas escolas. Ora, aí está. Nós agora, com o confinamento, vimos que grande parte da educação dos nossos filhos vem dos professores, porque eles passam a maior parte do tempo na escola. Agora nós vimos que eles vindo para casa, nós tivemos que estar com eles a maior parte do tempo. Por isso, temos também que ver, na escola, os professores dos nossos filhos, ir falar com eles e conhecê-los. Ver quem são eles, como é que educam. Não é educam os filhos deles, não é? É como educam os nossos. E isso, basta uma conversa com meia hora com um professor ou uma professora e nós vemos logo como é que eles interagem com as crianças. Quais são os objetivos deles. Isto é importante. Os outros é este abstrato que nós não controlamos.
ou retiramos, por isso, acabam os filmes, acabam as séries, acabam os telemóveis, os tablets e os PCs, ou então isto existe. E eles estão a olhar para ali e a fazer comparativos, porque eles não têm comparativos. Ora, aí está. Eles estão numa fase de evolução de adquirir comparativos. Nós, os adultos, já os temos. Não é? Temos os nossos, não é? Mas nós educamos perante os nossos comparativos. E aqui é preciso nós vermos que desde criança até adolescentes, por isso esta evolução de um ser, por isso passa de bebê a criança, pré-adolescente, adolescente e pré-adulto. Isto é uma evolução, uma continuidade, não é? Os pais que têm hoje crianças não sabem como é que vão ser os adolescentes. Os pais que têm adolescentes sabem como é que eles foram em criança. Por isso, o que nós temos que ver é que quando eles foram crianças, por isso, na origem, aonde nós podemos intervir, porque eles quando estão adolescentes já estamos a trabalhar na consequência. Não é? Por isso, na origem, como é que foi a permissividade? Não é? Como é que foi a sobreproteção? Sobreproteção é no sentido de não deixarmos os meninos fazer tudo, impedirmos a tentativa e erro. Coitadinhos, coitadinhos, não é? Não façam, não façam, não façam, para não se magoarem, para não se... Não façam isto porque podem depois ver que isso vos prejudica. Cuidado com o que os outros dizem, não é? Esta sobreproteção, que cada vez há mais, está a retirar ferramentas aos filhos. Ora, ferramentas que eles vão precisar na adolescência. Por isso, não se queixem nos adolescentes depois, quando eles não conseguem dar a volta a algumas situações, porque foram os pais, enquanto eles eram crianças, que não lhes deram essas ferramentas. A tentativa e erro é necessária enquanto elas são crianças, porque é uma aprendizagem. Nós não podemos formatar os nossos filhos, por isso, retirando-lhe a aprendizagem deles e pondo a nossa. Não é? Não faças isto, faz isto. Não é? Se fizeres isto, vai acontecer isto. Não sabemos. Aconteceu ao pai. Não sabemos se acontece ao filho. Não é? Por isso, esta liberdade controlada é necessário para a criança ir cometendo o erro e, ora aí está, o amor como potenciador depois está lá para reparar o erro. O choro, o abraço, o carinho. É um potenciador para acalmar a criança quando cometeu um erro. Depois, temos aqui também depois os pais transvestidos de amigos, não é? Eles são pais, não são amigos. Não é? Podem ser pais amigos. Pais no sentido de são amigos do filho. É? Respeitam-no como individualidade, mas não são amigos. Não é? Por isso, isto vê-se na verbalização. Quando os filhos hoje em dia dizem "Oh Maria, oh Manel", não é? Isto é uma falta de respeito, porque eles consideram-nos amigos. É como eles dizem "Oh Pedro ou João" lá na escola. Não é? Depois temos que ver as inseguranças na autoridade. Né? Há pais que não sabem ser pais. Ora, procurem ajuda especializada para aprender. Porque todos nós, quando tivemos os nossos primeiros filhos, tivemos essa insegurança. Né? Será que eu serei um bom pai? Mas depois vem uma outra ideia, que é a tal bagagem. Será que eu serei melhor pai ou melhor mãe do que os meus pai e mãe foram para comigo? E é aqui que depois entra a desgraça, porque muitas vezes os pais agora estão a educar em oposição à educação que receberam. Por isso, eles agora são adultos, não gostaram da educação que os pais lhes deram, então os filhos não vão ter aquela educação. Isto é um erro, porque a educação dos pais, não é? Dos nossos pais, tinha muita coisa errada, mas tinha muita coisa certa. Não é? Nós o que temos de fazer é ser inteligentes e retirar o errado e deixar o certo. Não é? Os nossos pais impunham o respeito como prioridade ao amor. Hoje nós queremos ser amados em vez de respeitados, porque achamos que quem nos ama respeita. E os adultos sabem que não é assim. Quantas relações vocês têm que pensam que é amor e são desrespeitados ou desrespeitadas, não é? Por isso, isto tudo são bagagens que nós trazemos, não é? Que nós passamos para os nossos filhos. Por isso, depois há o outro inimigo, que é a divergência entre o pai e filhos. Desculpem, pai e mãe. É necessário quando, ora aí está, vão lá ver o meu vídeo como escolher as pessoas certas, não é? Quando um homem e uma mulher se envolvem num projeto de uma vida em comum, têm que falar da parentalidade, não é? O que querem, quantos filhos querem e como é que os querem educar. Mas não é só esta pergunta, é como é que tu foste educado? Como é que eu fui educada?
E agora vamos ver o que é que nós não gostamos nas nossas educações e vamos ver o que é que vamos fazer para os filhos. Ora, isto ninguém fala, não é? Engravidam, os filhos vêm cá para fora e depois andam aqui às turras e murras a ver qual deles é que educa melhor. É quase uma competição entre pai e mãe. E nestas divergências estão a dar, ora aí está, o poder ao outro lado. Não é? Porque uma criança, desde pequenino, desde 1, 2, 3 anos, sabe logo quais são as divergências entre o pai e a mãe. Ele sabe logo o que é que a mãe deixa fazer e o que é que o pai não deixa. Por isso ele, quando quer uma coisa, não vai ao pai, vai à mãe. Ou vice-versa, não é? Eles sabem isto. É uma aprendizagem. Depois, outra coisa também que potencia são os conflitos no casal, que não tenham nada a ver com a educação, mas o conflito entre dois adultos. Ora, as crianças estão a assistir a isto e estão a aprender. Ora, se a mãe permitir tudo ao pai, se a mãe aceitar as desculpas do pai muitas vezes sobre os mesmos erros, ou vice-versa, eles estão a ver, não é? E vão copiar. Eles vão ser os nossos espelhos. Por isso, muitas vezes, nós temos aqui, eu tenho aqui mães e pais a pedir ajuda, não é? E nós vamos lá atrás desconstruir isto tudo e os filhos são os espelhos deles. Só que os pais já se esqueceram que foram assim, não é? Porque nós tendemos a reter na nossa memória o melhor de nós, não o pior de nós, não é? Por isso, aqui o que é necessário é nós também vermos este histórico, porque o nosso filho, neste momento, é criança, vai ser adolescente. Por isso, o histórico é, quando ele for adolescente, como é que ele foi em criança, não é? Em criança não há histórico. Somos nós que o estamos a construir. O histórico dele é o nosso. Não é? Esse é o cuidado que nós temos de ter. Depois temos que ter atenção às famílias demasiado intrometidas nas educações dos filhos. Eu e a minha mulher temos filhos. Os tios, os avós, não têm que vir cá intrometer-se na educação. Eles que educam os deles, se os tiverem. Se não os tiverem, tenham filhos. Os nossos pais, neste momento, não devem intervir na educação dos netos, porque eles estão nos objetivos e nas necessidades opostas às nossas. Os avós querem aceitação porque estão-se a sentir mais velhos e mais isolados e por isso são mais permissivos. Ora, por isso muitas vezes nós adultos olhamos para os nossos pais a interagir com os nossos filhos e dizem, pai, é impressionante, não é? Aquela pessoa não foi assim comigo. Pois, porque as necessidades são diferentes. O poder, ora aí está, é diferente. Quando os nossos pais eram mais novos e nós também éramos mais crianças, eles tinham mais poder. Agora eles são idosos, eles têm menos poder. Por isso estão a tentar conquistar o poder dos netos ou dos filhos. Como? Sendo mais permissivos. Por isso, mudando o seu registro. Não é? Isto é muito importante nós termos atenção, porque estas dinâmicas influenciam as nossas educações. Os nossos filhos passam muito tempo com os avós, com os nossos pais. Não é? Temos que ver e implementar regras. E muitas vezes chegar à conclusão de que eles estão a ser deseducados e retirá-los da alçada dos avós e pô-los nas creches ou nos ATLs, se houver essa possibilidade. Porque senão nós temos aqui o pai e a mãe e os avós. São três educandos. Três a educar. Depois, os adultos, isto também é mau, né? Não sabem dizer não sem se sentirem culpados. Isto é essencial. Ora, aqui a ajuda especializada é importante. Se vocês não sabem dizer não sem se sentirem culpadas, procurem um psicólogo. Porque isto em 2, 3 sessões resolve-se este problema. Vocês têm que perceber que nós podemos dizer não e não sentir culpa. A culpa é uma carga que o outro lado, ora, o poder, né? O outro lado culpa-nos, por isso está-nos a retirar poder, fazendo-nos sentir culpados. Né? Há nãos que têm que ser ditos, porque eles são estruturantes na educação. E muitos nãos previnem muitos maus futuros. Muitos pais hoje em dia veem os seus filhos, por isso mais velhos, veem os seus filhos já adultos e sentem culpa de não terem dito não, porque as vidas que eles tiveram foi de eles lhes terem dito sim a tudo. Darem-lhes todas as condições para os meninos serem o que eram. Só que o fator outros, né, absorveu-os. Né? E a nossa educação deixou de ser a maior parte da educação. Depois, aqui o tal fator que eu já falei, a bagagem. A nossa educação não tem que ser o oposto da dos nossos pais. Nós temos que ir à educação dos nossos pais e ver, eu agora sou adulto, fui educado desta maneira, o que é que eu gostei? Isto. O que é que eu não gostei? Isto. Ok, então agora a minha educação para os meus filhos é eu vou pôr isto que eu gostei e isto que eu não gostei vou retirar. Vou substituir por
tentativa e erro, porque ser pai é tentativa e erro, não é? Por isso, se os vossos pais vos batiam, isso é negativo. Nós vamos retirar isso da educação. Hoje em dia não devemos bater. Aliás, o bater é contraproducente. Eles hoje em dia os filhos são tão materialistas, por isso eles só querem coisas, coisas, coisas. A melhor forma de os penalizar é retirar-lhe as coisas, não é? O bater é algo que eles suportam, porque retiram poder aos pais. O meu pai bateu-me e a minha mãe bateu-me. Eles são maus. Ora, aí está. Os pais sentem culpa. Já está aqui o poder a passar para o lado das crianças, não é? Por isso, a criança faz uma asneira. Durante uma semana não tem tablets nem telemóveis. Ele vai chorar e berrar e pular, mas aprende, porque quando receber o telemóvel ou o tablet ao final da semana, quando for fazer as asneiras outra vez, já vai ver que vai ficar outra vez sem o tablet ou o telemóvel. E isto são ferramentas essenciais para eles. Aliás, nem é preciso muito. Nós, os adultos, saímos de casa sem o telemóvel porque o mundo parece que acabou, não é? Eles são adultos pequeninos, não é? Aqui o que nós temos que ver é que nós temos muito poder. Não o estamos a usar. Ou estamos a dá-lo ao outro lado. Por isso, aqui o que temos que ver é também distinguir as educações. Por isso, existem educações autoritárias, onde o controle e o castigo é muito alto. Existem as educações permissivas, e dentro da permissiva existem duas, por isso são as indulgentes, que é quando os pais não querem saber das normas nem das regras sociais. Façam o que vocês quiserem. E as negligentes, que é as pessoas nem querem saber das normas nem das regras e também se desresponsabilizam. Não é? São eles, não fui eu. Por isso, isto são o problema das educações permissivas. Depois existem as sobreprotetoras, não é? Têm que andar sempre a controlar os filhos para eles não terem problemas. Os filhos precisam de problemas, porque é na resolução dos problemas que eles aprendem. Depois existem os pais participativos, que são aqueles que há regras e limites, mas existe boa comunicação e otimismo. Esta educação participativa é ideal, mas aqui o fator económico tem uma grande influência. Os pobres nos bairros da Lata, não é? Porque existem bairros da Lata aqui. Basta andar 20 km à nossa volta e existem bairros. Não podem ser participativos, não é? Há estas regras e limites, não os podes passar. Vamos falar muito bem e vamos comunicar. Não, porque as necessidades básicas não estão satisfeitas. Por isso, o foco não é na educação, é na sobrevivência. Por isso, aqui nós temos de ter muito cuidado quando estamos num grupo de pessoas, os adultos, não é? E dizer, não, mas o meu filho nunca foi assim. Porque nós estamos a achar que nós educamos melhor os nossos filhos. Temos que ver os outros pais e mães que estão a ouvir que condições tiveram para educar os filhos, não é? E há de tudo, não é? Vou-vos dar um exemplo, não é? Duas mães estão a falar, não é? E uma está a dizer, eu dou muito amor ao meu filho, à minha filha, ele é um miminho, ele faz só o que quer, mas até agora... que se eu tiver mais filhos vou educá-los sempre assim. Não é? A mãe que está satisfeita com a sua educação, não é? Está a falar com outra mãe, não é? Que tem filhos. Não é? Mas, por exemplo, imaginemos que aquela mãe que tem agora filhos foi violada quando era pequenina. Não é? Nós não sabemos. Não é? É um segredo dela. Não é? Mas isso impede logo que a educação seja normativa. Por isso, nós, quando estamos a publicitar as nossas educações, estamos a intrometer nas educações dos outros pela via do que a minha é melhor que a tua. Não é? E temos que ver se os outros conseguem fazer aquilo que nós fazemos. E, principalmente, se a nossa educação está a ser boa educação. Agora está. Daqui a 2 ou 3 ou 4 anos estará. Porque os vossos filhos vão ser adolescentes. E os outros, as redes sociais, as televisões, os filmes, vão-vos retirar a vocês muito poder. Depois, há aquelas mães também que vêm aos consultórios, estão aqui à frente, lavadas em lágrimas, a dizerem, eu não sei o que é que se passou, isto tem 6 meses, ele parece que está possuído, é outra pessoa. Claro, não é? Porque a educação que deu à criança deu-lhe permissão para que os outros tirassem poder aos pais. Não é? Aqui, como é que nós podemos reforçar a nossa força? Sendo coerentes. Os pais e as mães, a única força que têm é a coerência. Se eu digo não a isto, é não sempre, não há exceção. Se eu digo sim a isto, é sim a isto
Agora, não é assim sempre. Os meus sims não são garantidos. Não é? É esta coerência que tem que existir para os filhos olharem para os pais, porque eles fazem-nos, não é? E saberem qual é o pai que é mais permissivo a dar-lhe poder, não é? E, por exemplo, nas separações, os papais depois fazem tudo aos filhos para lhes comprar a atenção. Ora, os filhos, claro, depois têm aqui dois contextos, o pai e a mãe. Então, se isto... E existem muitas guerras relacionadas com estes problemas, porque não são os filhos que têm a culpa, foram os adultos que criaram dois contextos diferentes. Por isso, primeiro os adultos têm que resolver os seus problemas e criar um contexto por isso único, apesar de serem casas diferentes. Os filhos têm que ter as mesmas regras. Ora, aí está. Isto tem a ver com a pessoa que nós escolhemos, não é? As educações. Porque mesmo hoje em dia, hoje, em 2020, nós, se formos casar com alguém, as pessoas já falam em divórcio. Por isso, se nós nos divorciarmos, qual vai ser a educação que vamos dar aos nossos filhos? Isto hoje em dia já é falado, porque eles hoje em dia já se casam a gozar a dizer que se tu não te portar bem ou se for chato, vamos divorciar. Por isso estão a falar nisso no gozo, não é? No anedótico. Mas ponham lá as coisas que interessam mesmo, não é? Se nós nos divorciarmos, o que é que acontece à educação do nosso filho? Como é que nós vamos reagir? E pronto. E combinam. Ainda não estão divorciados. Só estão a falar. Ora, comunicação. Por isso é necessário haver aqui esta parte de poder no lado dos pais. Por isso, aqui, na parte da educação dos meninos e das meninas, também é diferente. Os géneros não são iguais, porque os pais querem para os filhos vidas diferentes. Por isso, educam-nos de maneira diferente. Por isso, o que é que os pais querem para os meninos? Não é? Querem que eles tenham um emprego, querem que eles sejam responsáveis e que sejam diferentes do pai e do avô. Não é? Porque se o pai e o avô não foram os melhores exemplos, os pais querem que eles sejam diferentes. Por isso, os meninos estão destinados a isto. As meninas, o que é que os pais querem que elas estejam? Que não se percam na vida, não é? Que estudem muito, não é? E que arranjem um bom casamento. Isto é as educações básicas que estão a ser dadas, não é? Quando eu digo base, é na maioria das pessoas. Há exceções. Por isso, como nós queremos coisas diferentes, eles são educados de maneiras diferentes. As personalidades das crianças. Ora, aqui está a diferença entre os psicólogos que intervêm nas crianças e eu que intervenho nos adultos, não é? Eu acho que as personalidades que estão em formação, por isso eles são crianças e adolescentes, estão a formar-se, não é? As educações não têm que se adaptar às personalidades dos meninos, não é? A educação é esta. E eles adaptam-se à educação dos pais. À exceção de filhos com deficiências ou necessidades especiais. Claro, aí é um contexto diferente, não é normativo. Tudo o resto tem que ser adaptar-se à educação dos pais. Porque se houver mais do que um pai, mais do que um filho, e tiverem personalidades diferentes, as educações não têm que ser diferentes. Porque se o forem, isto vai criar conflitos logo quando eles forem adolescentes. Porque não houve coerência. Ele foi tratado de maneira diferente. E hoje em dia a vitimização e a cultura do coitadinho é o que eles aprendem com os outros. Ora, aí está. Por isso, é necessário nós vermos que os outros ensinam-lhes a eles serem coitadinhos, não é? A eles, porque hoje em dia, notem isto que eu vou dizer, nós não conseguimos explicar aos nossos filhos o que é o sacrifício. Porque eles não percebem. Uns pais hoje em dia estarem com aquele discurso de que eu trabalhei durante muitas horas, muitos anos para te conseguir comprar os lápis e as canetas para a escola, que aquilo trabalhava mais não sei quantas horas para ganhar 100 euros ou 200 euros, foi com muito sacrifício. As crianças ouvem aquilo. Aquilo é uma irrealidade. Porque eles hoje, sem fazerem nada, eles têm mais dinheiro do que isso. Por isso, eles não sabem o que é o sacrifício. Por isso, são discursos que eles não entendem. Ora, não respeitam. Não é? Por isso, hoje em dia o problema é mesmo geracional, não é? Como é que uma geração que se sacrificou consegue explicar a uma geração que não tem que se sacrificar, porque é a mesma geração, a dos pais e dos avós, que continuam-se a sacrificar. Dar um telemóvel de 1000 euros a uma criança é dar-lhe poder. Porque depois os pais ganham um ordenado mínimo, ou se calhar 1000 euros por mês. Retirando as despesas, nem isso fica. Por isso, é necessário haver aqui este poder. E os pais, hoje em dia, para comprar os filhos,
o seu amor, a sua atenção, os seus bons comportamentos vão-os recompensando. Ora, eles estão a ser recompensados por serem bem comportados. O que é que eles vão fazer quando quiserem algo? Ser mal comportados. Por isso, se eu me for mal comportado, alguém me vai dar algo para eu ser bem comportado. Isto é lógico, não é? Mas isto é um comportamento, é um pensamento que os adultos não têm, porque estão focados de que aquela criança ou aquele adolescente não lhes estão a obedecer. Ora, estão a reclamar poder. Ora, poder que perderam, que entregaram, que deram. Não é? Por isso, aqui é importante nós vermos que respeito é um sentimento positivo que nós temos por alguém. Nós admiramos as qualidades desse alguém. E tem que haver reciprocidade. Não é? Eu dou e recebo. E depois existe aqui as crenças e a moralidade. As crenças é a educação. É o que é que os outros me condicionam a fazer. Todos fazem, eu tenho que fazer. Isto é uma educação social. Depois existe a parte da religião. A moralidade. Não é? O que a maioria faz, eu tenho que fazer. Ora, isto tudo é respeito. As crianças não nos respeitam porque eles, positivo de nós, o que é que veem? Só veem quando nós lhes dizemos que sim, não é? Que qualidades é que eles nos admiram, não é? Eles deviam admirar a nossa coerência, mas a coerência não lhes é benéfica para eles, por isso eles não respeitam, não é? Reciprocidade não existe, não é? Eles hoje em dia só querem, não dão nada, não é? E depois tem a ver com os outros. Eles hoje em dia têm os outros do lado deles, não está do lado dos pais, não é? Os pais é que estão errados. Por isso, aqui o grau de exigência, e para nós terminarmos este vídeo que já vai longo, e isto daria para mais 10 vídeos, mas pensem agora como pensamento final o seguinte. Há coisas básicas que nós pedimos aos nossos filhos e eles não fazem, não é? E os conflitos começam aí. Nós queremos que eles façam e eles não fazem, não é? Porque os meninos acham que não têm que fazer. Mas estes mesmos meninos querem pertencer a grupos, pertencem ou querem pertencer, e esses grupos exigem-lhes que eles façam determinadas coisas. Sejam altos, sejam magros, sejam bonitos, sejam inteligentes, andem de skate. Há grupos para tudo, não é? E eles o que é que fazem? Aceitam. Porque eles querem pertencer ao grupo. Por isso, eles aceitam todas as exigências ditas da maneira mais cruel, porque hoje em dia, tu és gordo, não vens para o nosso grupo que nós somos dos magros. Eles ouvem isto. São as rejeições. Que nós depois, o papai e a mamãe, estamos cá com eles, eles vêm a chorar. Pois, eles querem pertencer aos grupos e exigem e aceitam todas as exigências. Mas em casa não aceitam as nossas exigências. Por isso, pensem lá qual é a diferença. Não é? É a mesma criança. São exigências umas maiores do que outras. Porquê é que eles não aceitam as nossas exigências? Tem aqui a ver com o poder. Ele, connosco, sente que tem poder, retira-nos o poder, e que o grupo sabe que não tem poder. Pensem. É esta a nossa realidade como pais de crianças e adolescentes.